Entre os anos 60 e 70, os Estados Unidos enviaram várias pessoas à Lua, das quais apenas 12 caminharam sobre a superfície lunar. Desde então, ninguém mais voltou. É claro que você deve conhecer Neil Armstrong, o primeiro ser humano a caminhar na Lua, e sua famosa citação. Mas muitas coisas que aconteceram lá em cima foram ignoradas. Ainda há muitos dados interessantes sobre o que aconteceu durante essa viagem espacial. Então vamos ver 11 segredos sobre os pousos lunares da missão Apollo. 11. O Apollo 11 foi uma façanha impressionante. A missão do Apollo 11 foi obra de centenas de milhares de pessoas. O astronauta Neil Armstrong disse que até hoje a espaçonave da qual participou na missão é uma das maiores conquistas da engenharia na história da humanidade. Os engenheiros planejaram a construção de uma nave que pudesse ir ao espaço, chegar à Lua e retornar à Terra, além de manter a tripulação viva. Tudo foi feito do zero absoluto, levando cerca de 8 anos e bilhões de dólares gastos. 10. Bandeira dos Estados Unidos. Uma das imagens mais icônicas do pouso na Lua é Buzz Aldrin ao lado da bandeira americana. Mas o que talvez você não saiba é que hoje em dia, essa bandeira não existe mais. Ela teve um fim triste. Quando Buzz e Neil Armstrong voltaram ao módulo para retornar à Terra, a bandeira foi derrubada devido à explosão do foguete. Outras bandeiras colocadas por outros astronautas, longe da zona de decolagem do foguete, ainda estão na Lua. E o mais curioso é que estão todas brancas. Isso acontece por causa da intensa luz solar e da radiação, que nesses 40 anos removeram os pigmentos da bandeira americana. 9. O presidente Kennedy nunca ligou para a Lua. Em 1961, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, anunciou que os USA iriam para a Lua. Foi uma declaração ousada, já que na época ninguém esperava que a NASA pudesse construir uma espaçonave e enviar homens à Lua. Kennedy anunciou que queria que os USA fossem os primeiros a chegar à Lua e que isso deveria acontecer antes do fim da década de 60. A NASA não tinha nada. Não tinha foguetes nem computadores, mas mesmo assim fizeram tudo funcionar, completando a missão. Mas você sabia que ao presidente Kennedy nunca importou realmente pousar na Lua? Seu interesse era derrotar os soviéticos e chegar primeiro à Lua. Décadas depois, foram publicados documentos antes classificados que revelaram que Kennedy pressionou a NASA para lançar a missão Apollo. Na época, a União Soviética estava dominando a exploração espacial e enviou o cosmonauta Yuri Gagarin ao espaço. O presidente dos Estados Unidos não estava chamando pelo conhecimento do universo nem pela ciência. Segundo esses documentos, ele só queria demonstrar do que o governo americano era capaz. Oito. A Lua fede. Uma das coisas que mais surpreendeu os astronautas nas missões Apollo foi, sem dúvida, o cheiro forte da Lua. Claro, eles não tiraram os capacetes no espaço para sentir o cheiro. Eles perceberam isso quando, dentro do módulo lunar, tiraram os trajes e viram o pó fino da Lua se espalhando por todos os lados. Alguns chegaram a provar o pó lunar. O cheiro, segundo os astronautas, lembra pólvora queimada e pode ser causado pelo contato com o oxigênio, criando esse odor. Neil Armstrong até relatou que, para ele, a Lua cheirava a cinzas molhadas. De qualquer forma, o cheiro não parece ser nada agradável, não é? 7. Comunhão na Lua. A NASA provavelmente tentou esconder isso até hoje, e muitos ainda não sabem sobre a comunhão silenciosa de Buzz Aldrin na Lua, já que a cerimônia cristã poderia atrair atenção pública indesejada e a agência espacial não queria envolver questões religiosas durante a viagem à Lua. Aldrin foi o primeiro humano a comungar na Lua. Ele levou pão e vinho consagrados e abençoados na Terra e realizou a Santa Comunhão na Lua. Aldrin fez isso enquanto se preparava para sair da nave e ser a segunda pessoa a caminhar sobre a Lua. Ele pediu alguns momentos de silêncio e que os ouvintes agradecessem à sua maneira. A NASA manteve isso em segredo, temendo o mesmo incidente da missão Apollo 8, em que foram processados quando os astronautas leram o trecho do livro de Gênesis. Mas com o tempo as pessoas passaram a respeitar a decisão de Buzz Aldrin. 6. Escultura na Lua.
O comandante da missão Apollo 15, David Scott, decidiu homenagear as pessoas que faleceram nos programas espaciais americanos e soviéticos. Ele pediu a um artista belga que criasse uma pequena estatueta em homenagem a esses astronautas. Em 1º de agosto de 1971, a tripulação do Apollo 15 deixou essa estatueta na Lua, junto com os nomes de 14 astronautas conhecidos. O artista que a criou até tentou ganhar dinheiro vendendo réplicas, mas David Scott disse que isso violava seu acordo, então as réplicas ficaram com os artistas. Talvez um dia vejamos essa estatueta em algum museu lunar por aí, mas por enquanto, este é o monumento mais remoto do nosso sistema solar. Cinco. Neil e Buzz quase ficaram presos na Lua. Poucas pessoas hoje em dia sabem que Neil Armstrong e Buzz Aldrin quase não voltaram para a Terra, quase ficaram presos na Lua. Após a caminhada lunar de 20 de julho de 1969, ambos estavam voltando para o módulo lunar quando perceberam que o interruptor do motor havia quebrado. No livro, Aldrin diz que viu algo no chão do módulo que não deveria estar lá e rapidamente percebeu que era um disjuntor que havia saltado. Quando foi verificar o painel de instrumentos, se assustou. Isso porque o único disjuntor vital para acionar o motor de decolagem era justamente o que estava solto. Eles informaram a missão de controle que não sabia o que fazer. Mas, graças ao fato de Buzz ter usado uma caneta para pressionar o disjuntor e fechá-lo, tudo deu certo. Claro, se a caneta não tivesse funcionado, teríamos 2 astronautas presos na Lua. Curiosidade do dia. Talvez por isso a NASA nunca mais tenha voltado à Lua. Anos depois da missão Apollo 11, ufólogos do mundo inteiro afirmam que a NASA não trouxe apenas pó lunar e pedras da Lua, mas que também recuperaram restos de um extraterrestre, os quais estão escondidos até hoje. O fato é que, décadas depois do pouso lunar, nunca encontramos provas de vida. Mas muitos ainda acreditam que as pessoas no poder sabem muito bem o que existe lá em cima. E você, o que acha? Poderia haver algum tipo de vida na Lua? Neil Armstrong jogou lixo na Lua. Neil e Buzz passaram muito tempo dentro do módulo lunar quando pousaram na Lua, e nesse tempo, Buzz Aldrin passou para Armstrong um saco cheio de contêineres de lixo, comida e fezes, que ele jogou na superfície lunar ao descer do módulo. Os astronautas decidiram jogar fora esse lixo e até ferramentas que ainda funcionavam para liberar espaço para as pedras que coletariam da Lua. O lixo e as ferramentas continuam lá até hoje. 3. O presidente Nixon preparou um discurso caso a missão Apollo 11 desse errado. Caso a tripulação da Apollo 11 nunca retornasse, a NASA preparou um discurso para que o presidente Nixon lesse ao público. Como vimos com Neil Armstrong e Buzz Aldrin, isso quase aconteceu. A NASA temia que o módulo lunar falhasse na decolagem ou nem saísse da Lua. Antes de ler o discurso, Nixon teria entrado em contato com as esposas dos astronautas para informá-las da situação. A frase dizia: "O destino ordenou que os homens que foram à Lua explorar a paz permanecessem na Lua para descansar em paz." Felizmente, essa frase nunca precisou ser lida oficialmente. A tripulação ficou em quarentena por 3 semanas. Hoje em dia, quando os astronautas voltam do espaço, já podem ficar com outras pessoas. Mas no passado, não era assim. Após a missão Apollo 11, a tripulação ficou em quarentena por 3 semanas. Essa foi uma medida de precaução, já que a NASA, naquela época, não tinha certeza de quais micro-organismos poderiam ter sido trazidos da Lua. Por isso, recomendou-se que ficassem em quarentena, sob constante vigilância. Isso também aconteceu com Apollo 12 e 14, sendo interrompido esse procedimento na Apollo 15. Eles não contrataram seguro de vida, mas deram um jeito. Como vimos, havia um grande risco da tripulação da Apollo 11 não retornar da Lua, e os astronautas não podiam contratar seguro de vida, já que era caro demais. Então eles tiveram uma ideia:
assinaram autógrafos que suas famílias poderiam vender caso morressem. Como já eram famosos e muitos já pediam seus autógrafos, essa era uma boa solução. Caso algum deles morresse no espaço, os autógrafos valeriam uma fortuna. Bem, depois da missão, eles continuaram assinando para os fãs que venderam por grandes quantias de dinheiro. Temos que agradecer a todos esses grandes astronautas por nos dar uma ideia do universo de onde viemos e por descobrirmos que somos apenas uma partícula minúscula numa imensa galáxia. Se gostou, deixe seu like e se inscreva. Até o próximo vídeo.